Olá, o Saúde Ativa está no ar. Por aqui teremos informações sobre saúde e qualidade de vida. Você também vai conferir vídeos educativos. E nesta edição, vamos bater um papo com a psiquiatra a doutora Ana Raquel, que irá falar sobre os cuidados emocionais que se deve ter ao realizar uma cirurgia bariátrica. Não saia daí! Existem muitas propagandas que podem atrair os jovens e incentivá-los a fumar. Não se sinta atraído por belas imagens e a venda de um bem-estar que não existe. O cigarro pode trazer diversos danos para a sua saúde. Nossos negócios não estão indo nada bem na Cidade Paraíso. Precisamos tomar uma atitude para atrair novos fumantes. Sim, tomar uma atitude. As pessoas não podem simplesmente parar de fumar de uma hora para outra. Onde já se viu? Onde? Já está na hora de usarmos nossos truques malignos. Ninguém vai resistir. Ha! Acabei de ter uma ideia genial. Vamos começar a usar nossos truques malignos. Ninguém vai resistir. Ah, tá. Genial, hein? Vamos promover um mega show com a nossa dupla Nicotina e Alcatral. Excelente ideia! Aí vamos infiltrar nossos agentes, jovens, bonitos, descolados, mostrando como fumar é bacana. Vamos convencer muita gente com embalagens e lugares descolados. Hoje é um dia importante. Estou aqui com seu X e Dona Y, os dois últimos fumantes da Cidade Paraíso. Ou melhor, agora ex-fumantes. Foi difícil largar o cigarro, seu X? Foi não, está sendo. É uma batalha diária, não é, Dona Y? Ah, com certeza. Agora eu tô animada, com mais disposição. Já nem me canso quando eu caminho. Eu sinto o perfume das roupas e quer saber? Estou muito feliz. E que conselho vocês dão para os jovens? Não se deixe enganar. Qualquer tipo de tabaco não vale a pena. É tudo propaganda disfarçada. E são vários truques, como sabores e embalagens atraentes para seduzir nossos jovens e transformá-los em dependentes da nicotina. Mas o tabagismo mata. Estão acabando com o nosso negócio. Já acabaram. A Cidade Paraíso está pensando que se livrou da gente? Vamos enganar muitos jovens daqui e de outras cidades. Ainda vamos lucrar muito com o nosso negócio. É nóis. É nóis quem? Sai daqui, ô fumacenta. A cada dia, mais e mais pessoas conseguem parar de fumar. Tabagismo é uma doença. Procure a ajuda do SUS. Você sabia que o superaquecimento de óleo pode causar incêndios dentro da sua cozinha? Mas você precisa ter muitos cuidados ao tentar apagar o fogo. Primeiro, jamais jogue água, pois isso pode ajudar o incêndio a se espalhar. Se o fogo for pequeno e controlável, o bicarbonato e sal podem ajudar a diminuir as chamas. Mas se nesta panela estiver farinha ou qualquer coisa relacionada ao farináceo, o bicarbonato pode ajudar a espalhar. O ideal é que você coloque uma tampa de metal. Se as dicas não funcionarem, utilize um extintor de incêndio específico. Mas se você perceber que não foi resolvido e as chamas permanecem, ligue para os bombeiros com o número 193 e saia do local para aguardar ajuda. Mas olha, nunca deixe o fogão sem a supervisão quando estiver cozinhando. Uma pessoa que realiza uma cirurgia bariátrica precisa passar por uma equipe multidisciplinar para cuidar de fatores também emocionais. E para falar sobre isso, recebemos hoje no Saúde Ativa a psiquiatra a doutora Ana Raquel. Doutora Ana Raquel, seja bem-vinda ao programa Saúde Ativa. Obrigada. Doutora Ana Raquel, muitas pessoas que realizam a cirurgia, a maioria delas é uma questão de saúde, mas é necessário também cuidar da mente. Afinal de contas, é importante emagrecer saudável, não é, doutora? Com certeza. Para pessoas que estão acima do peso, ou que desenvolveram uma obesidade, a gente precisa avaliar a indicação da cirurgia bariátrica, Então, a cirurgia bariátrica não é para qualquer tipo de obesidade. A obesidade, existem tipos. Geralmente, quem necessita de uma cirurgia bariátrica é porque já está desenvolvendo uma obesidade grau 3, que a gente chama. Então, já é maior risco de desenvolvimento de doenças cardíacas, de complicações metabólicas.
e necessitam sim de uma intervenção cirúrgica, que é considerado o tratamento quando a obesidade chega nesse certo grau. E doutora, qual é o papel da psiquiatria neste processo da cirurgia bariátrica? Então, por que a psiquiatria é tão importante? Porque a existência de doenças mentais associadas à obesidade é muito frequente. Então, tanto, por exemplo, a depressão, que é uma doença muito frequente, pode levar alguém a desenvolver obesidade e pode chegar a fazer uma cirurgia por conta da obesidade, como o contrário também é verdadeiro. Então, pessoas com obesidade em graus mais elevados têm maior risco de desenvolvimento de depressão e outros transtornos mentais. Então, é importante que antes da pessoa se submeter a uma cirurgia, ela faça uma avaliação clínica, né, com um psiquiatra, com um psicólogo, que ela avalie se realmente há outros transtornos que podem complicar no pós-cirúrgico. Então, é uma prevenção para que a cirurgia realmente seja efetiva, que ela faça uma avaliação mais global do seu emocional. Doutora, existem diversos transtornos, né? Nessa sociedade mudou muita coisa, a senhora deve, né, com certeza estar a par disso, pandemia, pós-pandemia, a gente ainda está no processo. E a bariátrica, para pessoas que têm transtorno de ansiedade, ela seria indicada ou seria um outro problema, primeiro a ser tratado para depois vir à cirurgia? Não, os transtornos mentais psiquiátricos, eles não são contraindicação da cirurgia, né? Acredito que o único transtorno que geralmente é contraindicado é se a pessoa tem o abuso de álcool ou outras drogas. Isso sim seria uma complicação para a cirurgia bariátrica. Mas a princípio não é uma contraindicação. Pessoas que têm ansiedade, pessoas que sofrem com depressão ou até mesmo transtorno alimentar, elas precisam fazer um tratamento sim, sabendo que no pós-cirúrgico pode haver complicações devido ao emocional. Porque, veja, a alimentação e o emocional é muito junto, né? A gente não só, assim, se alimenta dos nutrientes, a gente se alimenta também das emoções, dos afetos, né? Então, o ato de comer é relacionado também às emoções e afetos. Então, a pessoa que se opera, ela vai estar ali com alteração no seu metabolismo e uma alteração no seu estômago. Então, ela não vai poder comer da mesma forma que ela comia antes. E aí, se o comer para ela era algo muito significativo relacionado ao emocional dela, ela pode ter sim problemas no pós-cirúrgico se ela não lidar com essas questões antes e depois da cirurgia. Entendi. E doutora, a senhora fazendo análise assim desse período pandêmico, que ainda não saímos 100%, nós estamos no processo, mas aumentaram o número de consultas, houve um aumento deste problema nas pessoas, principalmente pelo fato que precisávamos ficar em casa, né, comemos de forma descompensada. A senhora sentiu esse aumento da procura pela psiquiatria? Sim, a gente percebeu, principalmente a gente que trabalha com transtornos alimentares, a gente percebeu sim maior busca por tratamento, né, que a princípio pode ser assustador, porque realmente o volume de pessoas procurando aumentou, mas ao mesmo tempo foi benéfico porque as pessoas procuraram ajudas. Elas já tinham seus problemas antes da pandemia, já vinham lutando, e com a pandemia houve um agravamento. Então, um agravamento do seu estado emocional, do seu estado ansioso, né, do comer transtornado, né, do aumento de consumo de alimentos, até pelo comer emocional, até por uma questão realmente do momento do medo. Isso houve, a gente percebe. Mas, por outro lado, foi importante que elas procurassem ajuda. Porque talvez se não fosse esse momento de crise, eu sempre acho que a crise ela pode se transformar numa oportunidade, né? Então a crise pandêmica foi uma oportunidade que elas buscassem auxílio. E muitas pessoas se operaram também nesse período. E a gente também tem recebido pessoas com problemas depois da cirurgia. Voltaram a comer então e tiveram problema e não estão se encontrando novamente, seria isso? Talvez elas tenham assim percebido que a cirurgia ela precisou ser feita, né? Porque realmente a obesidade é uma doença também, quando ela chega num grau grave. Mas ela precisava ter tido, ou as pessoas que tiveram cirurgias muito rápido. O que a gente vê às vezes? A gente vê às vezes essa avaliação pré-cirúrgica muito rápida. E aí a gente perde a oportunidade de identificar um transtorno mental, por exemplo. E aí no pós-cirúrgico ele vai aparecer.
E, doutora, a senhora fala da necessidade dessa busca de um atendimento psicológico antes da cirurgia e pós-cirurgia. Mas a senhora observa casos, vamos supor, de depressão pós-cirurgia? Sim, a gente também sabe que pela literatura científica isso pode ocorrer, né? Há uma mudança de vida completamente. Claro que a gente sabe os benefícios da cirurgia, os impactos na qualidade de vida, porém, para algumas pessoas, essa mudança do não poder comer ou ter que comer de uma forma diferente, se relacionar diferente com a alimentação, pode causar um certo luto, né? Para muitas pessoas, o alimento ele era um consolo, ele era um amigo, que eu sempre chamava quando eu precisava. Só que agora eu não posso comer do mesmo jeito, o meu estômago já não aguenta mais. E muitas pessoas sentem um tipo de luto mesmo, ou até depressão no pós-cirúrgico. Algumas pessoas também desenvolvem síndrome do pânico, síndrome de ansiedade aguda, porque justamente não estão lidando bem com essa mudança. Por isso que é importante, e geralmente os grupos de cirurgia bariátrica, eles disponibilizam profissionais especialistas em obesidade para que também acompanhem no pós-cirúrgico. Mas acontece que, como a literatura fala, há uma lua de mel no pós-cirúrgico. E aí os pacientes abandonam o tratamento, né? Só que essa lua de mel uma hora acaba e alguns pacientes podem desenvolver um transtorno alimentar, por exemplo, uma alteração no comportamento alimentar, inclusive com reganho de peso, inclusive com perda da cirurgia, por não estar tratando do emocional, né, que já tinha antes, mas aí operou e aí mudou. E muitas vezes eles ficam terminando assim, perdendo aquele investimento que fizeram da cirurgia. Alguns deles não é tão infrequente o reganho de peso pós-cirurgia bariátrica. Eu imagino que seja antes da cirurgia eu preciso de todo apoio, eu preciso, né, estar bem com minha saúde, comigo mesmo, e o pós, eu acho que passa pela cabeça das pessoas, eu já consegui o que eu queria. Eu queria bariátrica, vou emagrecer e tá tudo bem. Então é interessante até reforçar, doutora, para quem nos assiste, que se fez sua cirurgia, acha que tá tudo bem, às vezes as coisas vão acontecendo, né? No dia a dia a gente não vai percebendo os comportamentos, as mudanças. Então é necessário que esse acompanhamento seja válido, porque na verdade é uma associação, né, de diversas especialidades para que ele chegue ao objetivo comum, né, doutora? Com certeza, é importante que a gente entenda que é uma mudança radical, né, na vida, uma melhoria muitas vezes imediata, deixa de ser diabético, deixa de ser hipertenso e a gente fica apaixonado por aquele momento de plenitude, né? Então, para muitos pacientes, fazer a cirurgia é retomar a sua vida. Porém, alguns podem sim estar associados ali ao longo depois de 2, 3 anos da cirurgia, a gente começar a ver um padrão de alimentação diferente, de beliscar o dia todo, já não pode comer grandes quantidades, mas passa o dia beliscando, que a gente chama de padrão beliscatório de comportamento alimentar, e isso vai reganhando peso lentamente. Ou então o paciente sente que precisa comer alimentos mais palatáveis, ou seja, alimentos mais doces, mais gordurosos, ele busca isso, né, por conta realmente de uma ansiedade ou por conta de uma depressão que não está bem orientada, direcionada para o tratamento com o psiquiatra, com os profissionais especializados, né, e isso pode gerar uma frustração e reganho de peso, que é o que nenhum paciente bariátrico deseja. Com certeza. A senhora falou agora há pouco que nenhum transtorno seria contraindicação para a realização da bariátrica. Nem quem sofre com transtorno bipolar também não seria, então, nenhuma contraindicação? Não. A princípio, nenhum transtorno mental é contraindicado. Agora, é claro, se você tem um transtorno alimentar, você precisa tratar. Se você tem um transtorno bipolar, você precisa tratar, porque você vai se submeter a um procedimento cirúrgico. Então é importante que você esteja estabilizado da sua doença mental, né? Isso é muito importante. Mas a princípio não é contraindicado, porque o transtorno bipolar que você citou é um transtorno que tem tratamento, é um transtorno que pode haver uma estabilização e você pode se operar, desde que esteja bem acompanhado por um especialista competente que consiga fazer o acompanhamento que você necessita. Doutora, eu acho até que essa questão do psicológico é um dos mais importantes no pós-cirurgia, porque eu imagino que as pessoas já se sintam diferentes porque estão com fome e não conseguem se alimentar da forma que eu já comia antes, né? Já comi um pouquinho, já tá, tô satisfeito, não quero mais. E vem outras questões também, né? O corpo, muitas pessoas já estão bem
são obesas e ao perderem peso vem a flacidez, já vem a questão de não estar se achando tão bonita. Então é necessário ter este acompanhamento psicológico, né? Com certeza. A gente sabe que muitos pacientes com obesidade ou pacientes com transtorno alimentar associado, eles têm uma insatisfação corporal muito grande. Então, às vezes a expectativa pela cirurgia é enorme, porque eu vou perder todo esse peso que está me deformando, eu me sinto deformada, mas ao mesmo tempo tem muita flacidez, tem muita pele que sobra e também eu já não reconheço o meu corpo também pós-cirúrgico. Então a gente vê muitos pacientes que não conseguem se perceber magros, apesar de ter perdido 50 quilos, por exemplo. Eles têm uma distorção da percepção da imagem. Então, isso também demanda um acompanhamento especializado de saúde mental, né? Porque a distorção da imagem corporal também tem tratamento, né? A insatisfação corporal também tem tratamento. Então, todas essas questões são do campo da saúde mental, né? Ainda há muito preconceito para procurar o profissional, assim, o ideal, o indicado. Porém, é importante que a gente ressalte essas questões. Doutora, vamos para um breve intervalo e já voltamos. Vocês fiquem aí e voltamos já. Estamos de volta com o Saúde Ativa após um breve intervalo e hoje recebemos a psiquiatra, a doutora Ana Raquel. Estamos falando sobre cirurgia bariátrica e o cuidado antes e pós essa cirurgia, os cuidados aí com o seu psicológico. Doutora, dando continuidade a esse bate-papo que foi muito interessante, ó. Só lembrando para vocês, perdeu aí o nosso primeiro bloco, começou agora a partir do intervalo, é só ir no nosso canal do YouTube, colocar a Câmara Municipal de Aracaju e vocês conseguem assistir a reprise, tá bom? De todos os programas, inclusive. Doutora Ana Raquel, existem diversos tipos de transtornos alimentares, seria um só? E o que seria a maior causa destes transtornos? Existem diversos tipos de transtornos alimentares. Os mais frequentes são o transtorno de compulsão alimentar, que é o descontrole com relação à alimentação. Não é simplesmente comer muito, né? Comer muito é outra coisa. Mas o transtorno alimentar é um descontrole. A pessoa come num tempo curto, grandes quantidades de comida que as outras pessoas não comeriam. Então, os pacientes às vezes falam assim, não, eu comi uma pizza grande inteira. Tá, algumas pessoas comem uma pizza grande inteira, né? Tá comendo em excesso, mas ok. Mas não, eu comi 3 pizzas, depois comi sorvete e depois eu comi pipoca. Então, isso é uma compulsão alimentar, né? Também tem um transtorno chamado bulimia nervosa, que é muitas vezes descontrole alimentar, compulsão alimentar seguidos por mecanismos compensatórios. Ou o uso de vômito autoprovocado, laxantes diuréticos ou exercícios em excesso. Tem a anorexia nervosa, que é a recusa em alimentar-se, né? Todos esses transtornos são acompanhados de um medo doentio ou medo mórbido de engordar. Então, todos esses transtornos, eles têm um sofrimento muito grande, porque as pessoas muitas vezes não se veem magras ou não se veem no corpo que estão, do tamanho que estão, e elas sempre estão insatisfeitas com o tamanho do corpo e terminam se engajando em dietas mirabolantes, em processos exaustivos de exercício, tornando até viciadas em exercício, e sempre acham que precisam compensar aquilo que comem. Então, nós vivemos nessa sociedade que cobra muito de nós mulheres por corpos perfeitos, né, como se as pessoas pudessem ser perfeitas, né? Ou então corpos esguios, né? A gente acha o magro elegante, o gordinho a gente não acha elegante. Então isso tem uma pressão estética social, que é um dos motivos do desenvolvimento dos transtornos alimentares. Mas no geral ele se desenvolve por vários motivos, a gente não sabe um ao certo, é multifatorial, multicausal. Mas a gente sabe que tem uma questão que é genética, uma questão que é social, uma questão que é pessoal, desde a infância, problemas de autoestima, né? Muitas cobranças críticas ao corpo, críticas ao prato, né? Tem até um nome para isso, chama food shaming. É você criticar o prato do outro, é meio que um bullying do prato. Sim. Isso gera uma defesa daquela pessoa e às vezes ela para de comer aquilo com medo de críticas ou porque começa a julgar o alimento. Esse alimento é péssimo, esse alimento é veneno. Então isso pode gerar
transtornos alimentares. E aí reforçamos também, porque são essas dicas que nos faz atentar até para as nossas rotinas, para o que falamos para o outro, que eu imagino, como a senhora falou, são diversos motivos, mas talvez uma questão genética ou de algo da infância, doutora, dependendo de uma fala de uma pessoa, pode ser um gatilho para ela ter um grave problema. Então, assim, é necessário até a gente ter esse cuidado com o que a gente fala, como a gente fala, porque às vezes você quer ajudar o outro, mas a forma que você vai chegar para falar aquilo pode até trazer um dano futuro, né? Com certeza, porque a gente não sabe exatamente como é a relação da pessoa com a comida. Então, muitas vezes, a gente vê muito isso, né? Elogios aos corpos ou críticas aos corpos. Então, veja, tem alguém muito magro e você faz um elogio. Ai, como tá linda, nossa, perdeu peso. E aí você acha que é um elogio, mas você não sabe como a pessoa perdeu peso, né? Ela pode estar até doente, ela pode estar sofrendo, ela pode ter terminado o namoro, e ela está sofrendo e aí é elogiada. Sim. E o elogio reforça um comportamento de restrição alimentar para se manter magra. Então isso não é legal. Ao mesmo tempo que você pode criticar. Você ganhar 1 quilinho, se ficar assim não namora, hein? Né? A gente, quando é mulher, criança, adolescente, a gente escuta isso. Né? Muitas mulheres, meninas escutam isso. E elas ficam guardado que o atraente é um corpo magro. Né? Então isso pode desenvolver sim em algumas pessoas uma evitação de certos alimentos, um julgamento, e o alimento vira o vilão, vira um inimigo. Isso pode gerar muitos transtornos desde a adolescência. Geralmente os transtornos alimentares se iniciam na adolescência, que é uma fase de mudança corporal, né? O corpo cresce, o corpo muda, principalmente das mulheres, e muitas vezes a gente se sente estranha. E aí, às vezes, recebemos também críticas, né? Uma adolescente, por exemplo, pode entender assim: nossa, como você está grande, né? Você cresceu, está enorme. Ela pode entender gorda. Então, é bem delicado, isso é tênue, né? O entendimento. Por isso que os pais, a escola tem que estar bem atento a essas alterações, né? De peso e de comportamento em jovens. É importante. Doutora, e lidar com estes transtornos? Até quem nos assiste está sentindo, está se enxergando em algumas situações. Comeu a pizza, daqui a pouco está comendo, está percebendo que come e coloca o dedo na língua e vomita. Geralmente, em 100% dos casos, as pessoas precisam procurar uma ajuda médica porque elas sozinhas não conseguiriam resolver, ou é uma coisa que talvez seja temporária e vai passar? Então, aí é muito relativo. É claro que se você percebe em alguém, ou você próprio, um comportamento repetitivo, por exemplo, de provocar o vômito, isso vai gerar transtornos no seu esôfago, no seu estômago, isso pode gerar úlceras, isso pode gerar desnutrição, isso pode gerar até alterações de eletrólitos, ou seja, químicas e metabólicas no seu organismo. Então, isso é um comportamento que gera muitos transtornos. Se você tem uma insatisfação corporal, você pode ir trabalhando aquilo, por exemplo, com a psicóloga, né? Você pode levar esse assunto para a sua terapia, não ter vergonha de falar que não gosta do corpo, porque muitas vezes a gente não fala, que tem um problema com alimento, que tem medo de comer. Alguns pacientes que eu atendo têm medo da comida, medo mesmo. Então, assim, elas entram em pânico, por exemplo, um jantar. Então, elas não vão. O jantar em família, elas não participam, porque elas não querem ter que comer, porque elas têm medo de comer. Então, são alertas que precisam sim ser levados a um profissional, precisam sim ser tratados, encaminhados a uma equipe especializada em transtornos alimentares, né? Para que a gente, por exemplo, não ache que uma menina de 15 anos fazer uma cirurgia plástica vai melhorar a autoestima, como eu já ouvi algumas psicólogas falarem. Sim, mas que insatisfação é essa para uma menina de 15 anos que ela precisa fazer uma cirurgia plástica? Que defeito é esse que ela está vendo? A gente precisa problematizar essas coisas para não naturalizar, né? Por exemplo, cirurgias plásticas, mudança, nunca vai estar bom, porque a insatisfação é interna. Então é importante sim olhar para isso. E é importante também a gente colocar na cabeça das pessoas que nos assistem que as redes sociais, elas chegaram para nos ajudar muito, ela traz bastante informação, aproxima as pessoas, mas também ela pode ser a causadora de um grande problema, né? Justamente isso, hoje a gente consegue ver com mais facilidade os corpos perfeitos,
E aí a venda de produtos também, em 10 dias você tá assim, magrinha. Só que aquela pessoa que realmente perdeu peso, ela estava às vezes por trás das câmeras com uma equipe multidisciplinar, ela estava tomando alguns medicamentos ou estava fazendo outros protocolos e procedimentos, e as pessoas querem ter aquele corpo perfeito. Então parece que é tudo muito lindo. Existem photoshops, edições, né, doutora? Então assim, é bom deixar claro que se sentiu algo diferente, busque um médico capacitado. E o que a gente vê na rede social não é real. Em 100% não, mas em grande parte dos casos não é aquilo que você está vendo. Então é preciso que você tenha esse cuidado aí com o seu psicológico para não querer se transformar naquilo que você às vezes não consegue. Por exemplo, uma pessoa que sofre de obesidade por algum problema até de saúde e ela visualiza uma outra mulher linda e com corpo lindo, que é o que as pessoas sempre buscam, ela talvez não consiga chegar porque ela tem um problema que não vai possibilitar. Então é ideal que elas tenham esse cuidado. E a gente está falando muito de mulher. E a gente sempre enfatiza essa questão do transtorno alimentar mulher. Mas é uma doença feminina, doutora? Olha, a gente tem sim transtornos alimentares em homens, porém é uma minoria. Então a gente sim, do sexo feminino, recebe maior pressão estética, a gente se compara mais, então as pesquisas elas demonstram isso. As mulheres se comparam mais, as adolescentes meninas se comparam mais e buscam mais esse ideal da beleza, né? Desde muito cedo, é muito estimulada, muitos cosméticos, as bonecas, desde as bonecas que nós brincamos, né? Se você olhar e lembrar, geralmente vilãs de desenho animado, de contos de fadas, elas são obesas. É verdade. Então a gente tem isso incutido muito profundamente em nós. Mas sim, a gente vê aumentando os transtornos alimentares em homens, na população LGBTQIA+, também. A gente vê que também há uma grande cobrança estética nessas populações, em negros, em pardos, em brancos, não só como antigamente a gente achava, né? Que é só classe alta e branco. Sim. Né? A gente sabe que sim, tem uma tendência nessa classe, porém a gente vê também que em outras classes, outras cores, outras pessoas também pode desenvolver, mas a gente pode sim dizer que é feminina, são doenças infelizmente mais focadas no público feminino. E que a gente pode então falar, doutora, que os distúrbios, esses transtornos alimentares, sim, eles precisam e necessitam ser acompanhados e tratados por uma equipe, por profissionais como a senhora, que inclusive eu vou até reforçar a questão do Google, né? Que a gente fala muito, eu sempre falo para as pessoas que eu entrevisto aqui que é necessário você buscar o profissional capacitado na área que você deseja, porque a gente tem a vizinha que tem um problema parecido, a gente pega, vai lá e se medica, ou faz o que a vizinha está fazendo. Sim. Ou entra no Google e visualiza lá, eu estou sentindo isso, eu vou fazer isso, esse medicamento me ajuda, esse processo aqui me ajuda. E é interessante que elas deixem essa busca do Google de lado e busquem, sim, mas para o profissional capacitado. Com certeza é importante, porque às vezes o Google ele traz, né, coisas que são até nocivas. Então é importante procurar bons profissionais, qualificados, capacitados. Nem sempre a gente tem um transtorno alimentar clássico, então é importante que a gente observe qual a nossa relação com a comida. Então, se a comida é algo que nos assusta, a gente tem que olhar para isso. Porque a comida, ela tá, inclusive, para que a gente sobreviva. Então, a gente não tem a opção de não comer, né? Mas se a gente percebe que a gente tem medo de comer, que a gente come em excesso, isso tem que chamar atenção. E se a gente percebe que a gente tem um agravamento maior, que realmente é uma compulsão alimentar, uma bulimia nervosa, uma anorexia nervosa, é importante sim buscar ajuda profissional. E aí, falando do senhor Google, como falamos antes de bater esse papo aqui, inclusive a senhora, né, é uma das pessoas que trabalha. Fala pra gente um pouquinho do seu trabalho aqui dentro de Aracaju. Sim, a gente tem uma clínica especializada em transtornos alimentares aqui em Aracaju. A gente trabalha com equipe multiprofissional, são nutricionistas comportamentais, a gente não trabalha com dieta, né, na nossa lógica de tratamento e de outras pesquisas aí internacionais, a abordagem não dieta é o que a gente preconiza, né? E psicólogas também especializadas em transtornos alimentares e obesidade, além de psiquiatras. Sou a referência técnica, mas temos outra psiquiatra que trabalha conosco na equipe.
Que bom, é bom saber. Então, utilizem o Google de forma correta, buscando profissionais capacitados na área. Doutora, muito obrigada pela sua participação aqui no Saúde Ativa. Obrigada a você, foi uma honra. Prazer também. Em breve, o Saúde Ativa estará de volta com mais informações sobre saúde e qualidade de vida. Eu aguardo todos vocês. Até lá!